Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Sejam bem-vindos com o seu melhor, com o meu melhor. Vamos fazer aqui o Nosso Melhor, um programa que busca trazer temas relevantes e pessoas que se dedicam com o seu melhor na sua vida, vida pessoal, vida profissional. O Nosso Melhor, ele é um programa produzido pela Daluz Cultura, em parceria com o Sistema SAIS de Comunicação, com o CODESE e conta com o patrocínio da FEComércio. Estamos vivendo um momento de muita polarização, né? Hoje da política no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. E o nosso tema de hoje vai falar um pouquinho disso, de como que a gente pode navegar nesse mar revolto e se transformar num bom marinheiro, né? Essa frase que é tão famosa, mar revolto é que faz bom marinheiro, nós vamos trabalhar isso aqui hoje, no programa de hoje, que está alinhado com o ODS 16, que é paz, justiça, instituições eficazes. Então, estamos aí na véspera da eleição, existem as pessoas de direita, de esquerda, tem aqueles que não estão nem interessados com nada da política, mas é um cenário assim, que está um pouco aquecido, né? Ou para algumas pessoas até bastante aquecido. E eu tenho a honra de receber aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, um amigo e parceiro, que ele é empresário, administrador de recursos humanos, ele trabalha com PNL, ele trabalha com abordagem sistêmica. Estou falando do Luiz César. Chega mais, Luiz César. Oi, Estevão. Boa tarde, você, todas as pessoas que nos assistem aqui pelo Sistema Sagres. Como vai? Tudo bem? Uma honra, um prazer. Nós podemos estar aqui hoje conversando com vocês. Que bom, que bom. Estamos ensaiando isso já há um tempo, né, Luiz? Que bom que chegou o momento, né? Da gente estar juntos aqui, trocando umas ideias de uma forma bem descontraída sobre esse tema. Luiz, é possível sentir paz, empreender com esse momento tumultuado que o país está vivendo? Estevão, eu só vou, assim, rapidamente contextualizar um pouco da minha carreira, porque para poder a gente responder essa pergunta que você fez, eu estou desenvolvendo atividades de consultoria já há mais de 20 anos, dentro de pequenas, médias e grandes empresas, onde nós temos vivenciado diversos momentos da economia brasileira, em que a gente viu muitas coisas acontecerem dentro das empresas, dentro de diversos cenários e muitas modalidades de governo que nós tivemos no Brasil de 20 e tantos anos para cá. Então, essa pergunta que você me fez, é possível sim, é possível a gente empreender nesses dias, vamos dizer assim, um pouco tumultuados, de polaridade. É bem possível de se empreender e nós temos visto vários casos de sucesso nesse meio que a gente está. Nós temos muitas empresas que estão prosperando, temos empresas de pequeno, médio e também de grande porte que prosperam, que chegam em resultados diferentes, ou seja, bem melhores do que tinham no momento anterior. Então eu vejo que essa pergunta assim, é possível de se empreender, porque é possível de se navegar também em mar turbulento. Né? O mar mais agitado, os navios não param de cruzar, de levar suas mercadorias pelo oceano, mesmo que ele seja um pouco mais movimentado, um pouco mais tumultuado. A gente está trazendo essa metáfora, né? Eu até achei um texto, uma poesia aqui de Marcela Thaís, muito interessante, que fala assim, ó: bom marinheiro só se faz com tempestade no mar, que o ensina a velejar, são e salvo retornar. E a pipa só pode voar se um vento forte a empinar, e com sua força arrastar. Seu corpo leve no ar, tudo é difícil, mas é só até fácil se tornar. Boas notícias vão chegar, é só você acreditar. Eu achei interessante o jeito que ela colocou aqui, que realmente é isso. Até a Sagres, a gente se inspira também nas navegações, né? Imagina os portugueses, os ingleses, que saíram para navegar na época, não sabiam nem aonde que ia chegar, né? Então, e passaram por muitas dificuldades. Mas hoje, trazendo para a nossa realidade aqui, que a gente está vivendo, esse mar revolto faz com que a gente se conheça melhor e se prepare melhor para atravessar, né? Como que a gente pode fazer isso, Luiz?
Como pessoa física, empreender. como pessoa, né? Primeiro como pessoa, eu queria que você falasse um pouquinho como pessoa, uma pessoa que nem é empreendedora, ela para ter paz mesmo e cuidar da própria vida nesse momento. Como é que ela pode fazer para ter paz? Eu vejo assim, coisas que eu utilizo na minha vida, vamos dizer assim, na minha vida pessoal, para ter paz, é a gente poder buscar momentos de serenidade. Buscar momentos de serenidade, tá? Uma coisa que tem um zelo também, por exemplo, é o que o tipo de literatura que a gente lê, os programas que a gente assiste, a gente tem uma tranquilidade em relação a tudo que está acontecendo, tá? Eu penso que a religiosidade é importante, cada um exercer a sua, ter uma condição da pessoa também, ter a sua conexão com o divino, com Deus, e ela sempre buscar ter uma positividade diante das adversidades. Eu procuro fazer assim, ter uma positividade, buscar mesmo diante de algumas dificuldades que está atravessando, como é que eu posso fazer para sair? Por exemplo, uma coisa importante, a gente ter pessoas em que a gente confia, que a gente possa confiar e conversar, contar a nossa situação para a pessoa. É muito importante a gente ter pessoas das quais a gente tem assim, alguma confiança, né, alguma área para a gente conversar, para a gente pedir um conselho, se aconselhar, sabe? Então essa paz, essa calma, essa tranquilidade, ela vem de um processo em que a gente possa estar de bem com a gente. Estar de bem com a gente. Eu venho fazendo um trabalho também com o meu pensamento. Ter mais, assim, um pensamento mais tranquilo, mais leve em relação às questões da vida. Para que a gente não fique, às vezes... Eu escutei uma vez um áudio motivacional que eu achei muito legal, que o autor fala assim: cuidado com os problemas imaginários, eles afligem o espírito. Então tem que isso também, a gente saber se os nossos problemas são realmente reais, verdadeiros, e a gente poder então ir em busca de propostas de solução, em busca de solucionar essas questões que a gente chama de problemas, tá? Conversando com pessoas, se aconselhando, buscando vamos dizer assim, tranquilizar o nosso coração, buscando dias melhores, porque quando o mar está agitado, a gente precisa encontrar uma forma de se aquietar um pouco, se acalmar, para poder a gente pensar uma saída, pensar uma forma da gente ir em busca de um lugar melhor, um lugar mais tranquilo para a gente viver. Isso é assim que eu estou podendo falar nesse sentido que você perguntou, Estevão. Isso no geral, isso tudo que você falou, para qualquer momento da vida está valendo, né? Mas assim, pensando assim, nesse momento assim, que você liga a televisão, liga a internet, pega no celular, as pessoas mandando, quem é de direita mandando mensagem de direita, quem é de esquerda, e é uma coisa assim que está ficando muito assim, cansativa, né? Por que você acha que as pessoas estão assim, parece que tem um ódio, né? Falam de outras pessoas sem nem conhecer, já assim com um ódio muito grande. O que é que está levando? Fica tão incendiário assim. Nós todos, nós humanos, temos uma necessidade de sermos aprovados, de sermos aceitos, de estarmos com a razão, tá? E existe uma polaridade, que cada um está procurando a sua tribo. Então, é assim que eu estou vendo. Então, essa questão dessa polaridade, nesse momento, eu, por exemplo, falo por mim, eu não posso dizer que eu tenho convicção, certeza absoluta de que o candidato A é melhor realmente que o candidato B, independente, né, de quem sejam os que estão polarizando, nesse caso. Nós estamos véspera de uma eleição importante no Brasil. Mas eu não posso me posicionar dizendo isso ou aquilo. O que eu tenho procurado manter é lembrar de uma coisa muito importante, que é manter a paz. Procurando manter a paz. A minha paz, a paz dentro da minha família. Eu tenho as minhas predileções, eu vejo que um lado tem mais recursos do que o outro lado, a gente não está aqui falando desse ou daquele candidato, mas estamos falando que eu estou vendo, da maneira com que eu estou vendo, mas respeito profundamente o lado oposto daquilo que está pensando diferente daquilo que eu estou pensando. Porque, na minha forma de ver, a paz é algo muito importante. A paz com as pessoas, porque dia 30 termina o pleito e depois a gente continua a vida normalmente.
eu continuo convivendo com a minha família, eu continuo convivendo com meus amigos, eu continuo convivendo com parentes, eu continuo convivendo com pessoas na empresa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque além da polaridade, a vida continua. E a vida tem condições de ser melhorada a cada dia. A gente tem condições de fazer, vamos dizer assim, de termos um domínio da nossa vida através de nós termos caminhada um passo a passo de paz e tranquilidade na nossa vida. Então, é assim que eu estou vendo nesse momento. Isso é importante, porque tem até uma frase de Platão, vou pedir até para a gente poder colocar a imagem, tem uma frase do filósofo Platão, né, que eu gosto tanto, que ele diz assim: pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Se a gente trouxer isso hoje para o nosso dia de hoje, né? Assim, eu acho que será que não tá assim, sobrando muito falar dos outros e faltando a gente debater ideias, debater planos de governo, jeitos de governar? Talvez seja um jeito assim, menos agressivo de participar também da vida política, mas mais focando nas ideias? Com certeza. Isso que você está falando aí, Estevão, é algo que eu tenho me debruçado aí em estudos e ver formas de se fazer desse país, dessa nação tão bonita que é o Brasil, um país melhor. Tá? Eu posso assim dizer que no passado nós tivemos vários e vários tipos e formas de sistemas de governo. Até o seu regime militar, depois nós tivemos, vamos dizer assim, um período de democracia que a gente vem trazendo até os dias de hoje. Tá? Então, agora, pensar estratégias para melhorar esse país, pensar maneiras de a gente diminuir ou extinguir a corrupção nesse país, pensar maneiras de melhorar o sistema de ensino no nosso país, pensar maneiras de que o governo realmente estar a serviço do seu povo, estar a serviço de... Nós temos no Brasil ainda uma multidão de pessoas muito carentes de conhecimento, de ensino, de instrução, carentes de bom trabalho, carentes de emprego, de renda. Nós ainda temos um tanto de, vamos dizer assim, de coisas muito básicas ainda, que ainda precisam ser melhoradas, questões de moradia, questões de saúde, questões de saneamento básico, de resíduos sólidos. Então, a gente tem ainda um tanto de coisas, questões ambientais muito sérias ainda acontecendo no Brasil. Então, nós temos um grande potencial na nossa mão, que é uma riqueza muito grande que esse país tem, que é o Brasil, esse lugar abençoado por Deus, em que mas nós temos ainda muito o que fazer nesse país. Nós precisamos, esse país, eu sempre digo assim, esse país nosso está precisando de bons administradores, tá? Nós precisamos de gente competente nas suas áreas, que possa realmente administrar bem o país. Nós temos visto já, aqui e ali, alguns bons administradores operando nos governos. Nós temos visto já algumas coisas assim positivas, mas aí eu vejo que a gente tem muito chão ainda para trilhar, para que a gente possa realmente pensar um projeto de nação realmente grande, realmente importante, do tamanho que esse Brasil, que esse país merece e necessita nesses momentos. Nós temos aqui um povo ávido por conhecimento, nós temos aqui um povo muito, muito, muito empreendedor, nós temos o brasileiro, é um povo extraordinário. Tá? Então, eu estou falando assim, aproveitando a sua colocação do Platão, essa frase que também é um filósofo que eu gosto de ler, gosto de estudar, tá? Mas nesse sentido agora, trazendo, nós temos muito espaço para desenvolvimento de grandes projetos para esse Brasil, para tornar a vida das pessoas melhor, para tornar a vida desse país melhor, para tornar as pessoas aqui nesse país, nós temos vocação para empreender, vocação para a gente ir muito mais além, Estevão. Legal. Isso aí, eu também acredito muito no país, acredito muito no brasileiro, apesar de que às vezes o retrato que a gente vê, a gente assusta um pouco, mas a gente continua acreditando que com o tempo a gente vai amadurecendo e vamos avançando na nossa democracia. E a teosofia é interessante, a teosofia ela tem uma defesa que eu gosto, que é liberdade de pensamento, de pesquisa
e de debate. Quer dizer, a gente tem essa liberdade no país, né? A gente ainda tem essa liberdade. Às vezes as pessoas estão passando do limite. E também passando no ponto de mentira, né? Esse dia eu vi um debate aí dos candidatos, né? A palavra mais usada é você é mentiroso, você é mentiroso, você é mentiroso, você é mentiroso. Deu vontade até de falar, eles vão colocar um detector de mentiras, não sei se existe algum que esteja realmente eficiente, acho que ia quebrar, né? Porque como é que a gente chega num cenário de a gente não poder confiar nas informações, não confiar no que a pessoa está falando, né? Então, é um retrato que não é legal, mas eu espero que a gente possa fazer alguma coisa para que nas próximas eleições tenhamos propostas melhores, candidatos melhores e que a gente esteja mais envolvido nessa solução, né? Com certeza, com certeza. Isso que você está falando é importante, né? Por exemplo, eu não vou falar nomes, não posso falar nomes aqui, mas existem emissoras de TV que eu não estou confiando nem em placar de jogo de futebol, porque a forma com que a emissora propõe aquela notícia talvez é distorcida da realidade, às vezes distorce a realidade. O que acontece é o seguinte, é muito difícil de se confiar em pessoas que não são verdadeiras. Então, eu vejo assim, que às vezes as instituições elas estão mais preocupadas em salvaguardar os seus interesses materiais, tá, do que serem verdadeiras para com a realidade estabelecida para com o público, seu público. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente, às vezes as empresas, as emissoras, eu estou falando de algumas que eu tenho visto aí no Brasil, em que elas estão mais preocupadas em se manter como empresas do que em ser, vamos dizer assim, usar de alguma justiça e falar realmente a realidade do que está acontecendo. Isso acontece, e está acontecendo dos dois lados, né? Tem algumas que você vê que você pega uma revista, essa revista qual é o lado que ela, né? É chato isso é um momento assim que a gente precisa realmente buscar mais verdade. A gente até estão se falando aí os institutos de pesquisa, estão se falando até de punir os institutos de pesquisa, porque como é que a gente confia numa coisa que é tendenciosa, né? Precisa ter responsabilidade com as coisas que as pessoas falam, né? Então aí, passando já para o lado assim do lado empresarial, nós objetivamente, Luiz, eu sei que é um tema muito vasto, mas o que um empreendedor hoje pode fazer para que ele tenha assim, mais condição de ter o seu negócio na mão, de ter a verdade, né, da saúde financeira do seu negócio, de como ele pode administrar isso nesse momento que a gente está vivendo aí, que a gente não sabe como é que vai ser, dependendo do que um ganha e que o outro ganha, a gente ainda não tem uma noção do que vai ser esses próximos capítulos, né? Estevão, eu falei no início dessa nossa entrevista a respeito da veia empreendedora do povo brasileiro. Tá? Existe isso é real e isso é real e é científico isso. É o número pelo quantitativo de pessoas que estão empreendendo no mercado atual. Mas tem algumas situações que a gente temos que estudar. Por exemplo, muitas pessoas abrem e fecham empresas no Brasil por falta de conhecimento ou de qualificação técnica naquilo. Tem boa vontade de fazer, mas não estudou o suficiente ou não pesquisou o suficiente ou não fez ainda uma pesquisa suficientemente adequada para poder ele empreender com êxito. Tá? Então, essa primeira coisa eu penso que nós precisamos implementar medidas no Brasil que visem impedir que pessoas desqualificadas façam investimentos e entrem no mercado sem ter um suporte adequado. E a gente sabe que o Sebrae vem fazendo um trabalho importante nesse sentido. Então, incentivar mais esse tipo de ação do Sebrae, mais investimentos para que o Sebrae possa cuidar mais desses empreendedores. Então, isso é um ponto importante. Então, ou seja, a gente cuidar ou acompanhar bem mais perto esses futuros empreendedores para que eles tenham êxito. Por quê? Porque se eu tenho uma média de mais de 60% das empresas e depois do 5º ano de vida elas não ficam no mercado, quanto que se gerou de prejuízo nisso? Há um prejuízo muito grande nisso. As pessoas, às vezes, gastam dinheiro e não têm o resultado. Isso é um ponto. Vamos falar, então, das empresas que estão no mercado e são empresas que já estão empreendendo há algum tempo. Então, uma coisa muito importante é conhecer seus números.
conhecer seus números, tem que saber todos os seus números, quanto é que custa, qual o valor do custo, qual que é o valor de venda, qual que é a margem de lucratividade, ponto de equilíbrio, qual que é... Então, a gente precisa se esmerar em conhecer nossos números, saber como é que a gente pode fazer, então, para gerar um resultado melhor. É muito comum a gente ir em empresas, eu faço consultoria em algumas empresas, em que a gente vai pegar a margem de lucratividade, a gente vê que a pessoa não está tendo lucro, ou seja, está ganhando muito pouco, está gastando muita energia, gasta 12, 13, 14 horas por dia, e no final do mês vai ver o saldo é muito pequeno. Então, os números. É o famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Meia dúzia. Aí depois a pessoa é sujeita a pessoa ficar achando ruim, ficar reclamando, botando a culpa no governo, e às vezes, na verdade, é uma falha na gestão da pessoa, falha de não estar sabendo mensurar ou fazer uma boa marcação do seu produto, ou seja, ou não está fazendo um bom trabalho de marketing, ou um dos principais não está fazendo uma boa equipe, não está formando um bom time de trabalho. É muito importante, além dos empreendedores, dos empresários, se capacitar. É muito importante ele preparar melhor o seu time. Preparar melhor o seu time para poder fazer um bom atendimento, preparar melhor o seu time para poder prestar um bom serviço ao mercado, o mercado que está atuando, preparar o seu time para que o seu time possa melhorar suas vendas, porque às vezes a gente tem um vendedor na ponta, vai atender um cliente, o cliente chega, não consegue fazer uma venda, ou não sabe vencer uma objeção. Preparar seus gestores. Porque uma empresa, por exemplo, se você for olhar empresas de porte nacional, redes de varejo, eu vou citar um exemplo só para a gente poder lembrar. Vamos pegar uma rede nacional, que eu gosto, é o Grupo Gazin, lá do seu Mário Gazin, por exemplo. Está com uma média aí acima de 250 lojas. Como é que ele conseguiu chegar nisso? Formando pessoas. A gente vê que o Grupo Gazin tem esse formato de formar pessoas. Então, ele tem, no mínimo, 250 a 300 gerentes. Então, ele formou esses gerentes, ele teve que preparar esse pessoal. E eu estou falando da Gazin, posso falar de uma série de outras empresas que eu conheço, o Estúdio Z, que é o Grupo Avenida, pessoas que eu já trabalhei. Então, assim, essas empresas, elas têm uma alta administração altamente profissional. Aí eu digo para os pequenos empresários, eu tenho uma loja só, muito bem. Se você tem uma loja só, que seja um café, que seja uma lanchonete, que seja uma loja que vende sapato, vende roupa ou vende óculos, não importa. Se fizer uma gestão muito bem feita em uma loja e você vê que aquele negócio ele gera uma lucratividade que compensa você continuar esse negócio, duplicar, então você tem já um modelo de produção que dá resultado. Posso abrir uma segunda loja naqueles moldes? Pronto, você tem aí um modelo para uma segunda loja. Posso vender uma franquia? Pronto, você tem um modelo para vender uma franquia. Só que você vai ter que provar para quem vai fazer o investimento que o negócio é rentável. Aí você tem que ter dados, números, padrões, procedimentos, normas, processos e uma série de outras coisas mais que necessita para que uma empresa tenha resultados. Você falou uma coisa... Não sei se consegui responder adequadamente aí. Não tem o que é adequado que não é, não. Você tem que falar do seu coração, da sua experiência, está tranquilo. Agora, o que é importante que eu destaco do que você falou é assim... É sair do lugar de vítima, né? Não é ficar botando a culpa no governo, no tempo, se está ventando, não está ventando. A gente tem que saber preparar o nosso negócio para navegar no jeito que vier, né? E realmente a gente não sabe como é que vai ser o próximo governo, mas a gente tem que estar... Quanto mais a gente tiver com os números na mão, tiver com a mão no leme, com a equipe junta e assim, afinada com os propósitos, mais fácil a gente vai poder... cruzar o que vier pela frente. Eu quero pedir para você deixar o seu conselho final, nós já estamos encerrando isso, rapidamente, se você puder falar assim, o que você deixa de conselho para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nesse nosso tema aí de mar revolto, faz bom marinheiro. É um conselho que eu tenho falado já há algum tempo com algumas pessoas, assim, não tome decisões sozinho ou sozinha. Tá? Vai fazer um empreendimento, vai tomar uma decisão, você está pensando em fazer alguma coisa, seja no âmbito pessoal, seja uma coisa que você quer fazer, ou no âmbito profissional, se aconselhe com alguém antes. Não tome uma decisão assim, às vezes as pessoas são sujeitas, as pessoas tomar decisões por impulso. Eu vou fazer isso. Tal. Eu, por exemplo, tenho a minha esposa, a Rosana, que quando eu estou precisando de alguma coisa, ou eu procuro por ela, a gente conversa, tem meus filhos, tenho filhos também que me auxiliam na empresa, eu chamo, o que vocês acham disso? Se eu fizesse assim, também me aconselho com eles. Também tenho amigos
tenho bons amigos que já são empresários, que já são meus amigos, pessoas que a gente atende há muito tempo. Procuro essas pessoas, coloco a minha questão e eles, às vezes, então escuto um, escuto outro. Depois disso, eu fico mais confortável para poder tomar uma decisão, empreender, fazer alguma coisa. Então, eu estou querendo dizer para vocês assim, conversem com pessoas, tenham sempre perto de vocês pessoas, vamos dizer assim, pessoas em condições ou pessoas inteligentes que possam lhe dar uma boa orientação antes de você tomar uma decisão. Isso que seria, assim, hoje, vamos dizer assim, eu considero um bom conselho. Ótimo conselho, ótimo conselho. Nós somos seres sociais, né? Nós não vemos para viver solitário, senão a gente nascia cada um numa ilha, né, e se virava por lá. Então, eu acho muito legal a gente ter pessoas realmente de referência, saber selecionar quem é que pode. Agora, pedir para quem tem para dar, né? Porque se a gente pedir para quem não tem para dar, é capaz da gente afundar, né? Então, vamos saber caminhar com essas pessoas, criar bons relacionamentos, né, para que a gente possa nos firmar nesse caminho de ser um cidadão de bem ou um empreendedor de bem, um próspero, que seja como que por onde que a gente estiver, né? Então, eu deixo aqui o nosso agradecimento a você, Luiz, a todos que estão nos acompanhando. Trouxe uma frase aqui que também da Helena Blavatsky, que é uma russa, que traz conseguiu sintetizar algo que é muito importante do que a gente propõe aqui no programa, que é aquele que faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Então é essa a ideia, que a gente faça o seu melhor onde você estiver, né? Tome cuidado também com as expectativas dos outros, o nosso melhor é até onde a gente dá conta também. Porque se a gente também querer passar por cima de nós mesmos para atender a expectativa do outro, também fica uma coisa que não é saudável, né? Então, nem acomodar, nem ficar fazendo algo que está além das nossas possibilidades. E vai temperando isso e equilibrando isso, a gente vai prosperando, né? Então, e lembre-se que conflito é necessário na vida, a gente tem ter conflitos, mas pode ter conflitos positivos, né? Eu penso de um jeito, você está com você, eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito, mas eu não sou dono da verdade e o outro não é dono da verdade, a gente pode sair dali com uma síntese, né? Tem a tese, a antítese e a síntese, a gente sai dali melhor, os dois crescendo e com um conhecimento melhor. Muito melhor do que ficar cada um dono da verdade, batendo e trocando mensagens agressivas. Tá ok? Curte o nosso melhor aí nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, e que a gente se encontre na próxima semana. Fique com Deus. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.